Ó Mãe Santíssima, intercedei por nós para que possamos bem compreender os ensinamentos de vosso Divino Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as explicações dos pais da Igreja. Ó Virgem Imaculada, ofereço-vos este trabalho e peço que abençoais aqueles que o ouvirem, e que seja para a maior honra e glória de Deus. Amém. Senhor onipotente, purificai o meu coração e os meus lábios. Vós, que purificastes os lábios do profeta Isaías com carvão em brasa, e dignai-vos, por tal modo, purificar-me com a vossa misericórdia, para que possa dignamente anunciar o vosso santo Evangelho. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Senhor, abençoai-me. Que o Senhor resida no meu coração e nos meus lábios, para que anuncie digna e convenientemente o seu Evangelho. Amém. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. O bom pastor. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, quem não entra pela porta do redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre. As ovelhas ouvem sua voz e ele chama suas ovelhas uma por uma e as conduz para fora. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas, e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes apresentou essa parábola. Eles, porém, não entenderam o sentido do que lhes dizia. Disse-lhes novamente Jesus: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida. Comentários dos Pais da Igreja. São João Crisóstomo. Como o Senhor havia disputado sobre a cegueira dos judeus, agora, para que estes não dissessem: não é por causa da nossa cegueira que não nos aproximamos de ti, mas afastamo-nos de ti como quem foge do erro. Quer mostrar-lhes que ele não é um impostor, mas sim o verdadeiro pastor, fixando os sinais que distinguem o ladrão do pastor. Em primeiro lugar, ensina quem é o impostor e o ladrão, dizendo: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Refere-se implicitamente a todos que vieram antes dele e aos que virão depois, ao anticristo e aos falsos messias. Chama porta as Escrituras, porque elas transmitem o conhecimento de Deus. São elas que guardam as ovelhas e não deixam que se aproximem os lobos, impedindo a entrada dos hereges. Assim, quem não se vale das Escrituras, mas sobe por outra parte, isto é, adota uma via distinta e ilegítima, este é o ladrão. Diz sobe e não entra, à maneira do ladrão que tenta escalar o muro e faz todas as coisas cercado por perigos. Diz, por outra parte, referindo-se implicitamente aos escribas, que ensinavam máximas e doutrinas humanas ao mesmo tempo que violavam a lei. Não devemos estranhar que o Senhor também se chame a si mesmo porta, pois também se apresenta como pastor e rebanho. Chama-se a si mesmo porta por ser quem nos conduz ao Pai e pastor por ser quem nos guia. Santo Agostinho. Ou de outro modo, há muitos que, por seus costumes, são chamados homens de bem, os quais aparentemente observam o que manda a lei, mas não são cristãos e normalmente vangloriam-se como os fariseus. Porventura também nós somos cegos? Como, porém, ignoram o fim de tudo o que fazem, agem inutilmente. O Senhor, entretanto, sob a figura do rebanho e da porta pela qual se entra ao aprisco, diz-lhes: em verdade vos digo, quem não entra pela porta no redil das ovelhas, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Digam os pagãos, digam os judeus,
digam os hereges: levamos uma vida boa. Se não entram pela porta, que ganham com isso? O fim do bem viver é dar a cada um a vida eterna. Não se pode dizer que vivem bem os que por cegueira ignoram o fim do bem viver ou, por orgulho, o desprezam. Ora, ninguém pode ter a esperança de viver eternamente se não conhece a vida que é Cristo e entra por esta porta no aprisco. Que todo aquele, portanto, que quer entrar no aprisco, entre pela porta e não somente anuncie a Cristo, como também busque a sua glória, não a sua própria. Ora, Cristo é uma porta humilde. Quem entra por esta porta deve baixar a sua cabeça, para entrar sem a ferir. Aquele, porém, que não se humilha, mas se exalta, é o que quer subir pelo muro. Por isso, eleva-se para cair. Muitas vezes, tais homens buscam persuadir os demais a que vivam bem sem ser cristãos. Estes querem subir por outra parte, roubar e matar. São ladrões, pois se apropriam do alheio. São salteadores, pois matam o que roubam. São João Crisóstomo. Viste como o Senhor descreve o ladrão. Vê agora como define o pastor. O que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Santo Agostinho. Entra pela porta quem entra por Cristo, quem imita sua paixão e conhece a sua humildade. Tendo Deus se feito homem por nós, venha o homem a saber que não é Deus. Quem, com efeito, quer parecer Deus, sendo homem, não imita aquele que, sendo Deus, se fez homem. Não te foi dito, sê algo menor do que tu és, mas reconhece-te como quem és. Prossegue. A este o porteiro abre. São João Crisóstomo. Não se opõe a que chame porteiro a Moisés. A ele, com efeito, lhe foram confiados os oráculos de Deus. Teofilacto Diócrida. Ou o porteiro é o Espírito Santo, por quem as Escrituras nos são abertas e apontam para Cristo. Santo Agostinho. Ou de outro modo, por esse porteiro devemos entender o próprio Senhor. Nas coisas humanas, há mais diferença entre o pastor e a porta que entre o porteiro e a porta. No entanto, o Senhor chama-se a si mesmo pastor e porta. Por que então não poderíamos compreender que ele próprio é o porteiro? Aquele que se manifesta a si mesmo é o mesmo que se abre a si mesmo. Se pretende que o porteiro seja outra pessoa, vê nele o Espírito Santo, de quem diz o Senhor: ele vos ensinará toda a verdade. A porta é Cristo, que é a verdade. Quem abre a porta senão aquele que ensina a verdade? Devemos cuidar, no entanto, para não estimar mais o porteiro que a porta, pois nas coisas humanas o porteiro é mais estimado que a porta, não a porta mais que o porteiro. São João Crisóstomo. Como eles consideravam um impostor e empenhavam-se em prová-lo a partir de sua própria descrença, dizendo: alguns dos chefes ou alguém dos fariseus por acaso creram nele? O Senhor ensina agora que, por recusarem-se a ouvir a sua voz, são excluídos da condição de ovelhas. Por isso segue: as ovelhas ouvem sua voz. Com efeito, se é próprio do pastor entrar pela porta verdadeira, pela qual ele próprio entrou, segue-se que se separam do rebanho as ovelhas que não ouvem a sua voz, e ele chama suas ovelhas uma por uma. Santo Agostinho. Pois ele conhece o nome dos predestinados. Por isso, disse aos seus discípulos: alegrai-vos, porque os vossos nomes estão escritos nos céus. Prossegue, e as conduz para fora. São João Crisóstomo. Tirava para fora as suas ovelhas, quando as enviava não para longe dos lobos, mas para o meio deles. Essas palavras parecem dirigir-se implicitamente ao cego, porque o tirou para fora, chamando-o do meio dos judeus. Santo Agostinho. Quem tira as ovelhas para fora, senão quem perdoa os seus pecados para que, libertados das suas duras correntes, possam o seguir? Prossegue. Tendo feito sair todas as que são suas, caminha à frente delas. Comentário de São Tomás de Aquino em forma de glosa.
De fato, tira-as das trevas da ignorância e leva-as para a luz, quando vai adiante delas, como uma coluna de nuvem e de fogo. São João Crisóstomo. Os pastores seguem as suas ovelhas, mas o Senhor mostra que ele faz o contrário, conduzindo as ovelhas à verdade. Santo Agostinho. Quem vai adiante das ovelhas, senão aquele que, tendo ressuscitado os mortos, já não morre, e que disse ao Pai: Pai, quero que, onde eu estou, estejam também comigo aqueles que me deste. Segue, e as ovelhas o seguem, pois conhecem a sua voz. Elas não seguirão um estranho, mas fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. São João Crisóstomo chama estranhos a Judas, a Teudas e aos demais falsos apóstolos que viriam depois deles. Para não ser confundido com eles, indica muitas diferenças que os separam. Em primeiro lugar, o ensino das Sagradas Escrituras, pelo qual Cristo atraiu os homens a si. Aqueles, pelo contrário, separavam os homens das Escrituras. Em segundo lugar, pela obediência das ovelhas, pois os homens creram nele não somente durante a sua vida, mas também depois da sua morte, ao passo que aqueles logo foram abandonados. Teofracto Diócrida alude também ao Anticristo, que enganará os homens durante um espaço curto de tempo, mas não terá seguidores depois da sua morte. Santo Agostinho. Como resolver esta questão? Às vezes, aqueles que não são ovelhas ouvem a voz de Cristo. Judas, com efeito, ouviu, mas era lobo. E, às vezes, as ovelhas não ouvem, pois alguns daqueles que crucificaram Cristo não ouviram, mas eram ovelhas. Alguém dirá: quando ainda não ouviram, não eram ovelhas. Tendo ouvido a voz, mudaram-se de lobos em ovelhas. Contudo, causa-me ainda a impressão de que o Senhor, por meio de Ezequiel, repreenda os pastores e diga, entre outras coisas: não fizestes voltar a desgarrada. Diz ser desgarrada e chama ovelha. Não teria sido desgarrada se ouvisse a voz do pastor. Desgarrou-se porque ouviu a voz do estranho. Digo, portanto, o Senhor conhece os seus por sua presciência. Conhece os predestinados e estes são as ovelhas. São ovelhas, embora às vezes não saibam. O Senhor, porém, conhece-as. Há muitas ovelhas do lado de fora e muitos lobos do lado de dentro. O Senhor fala, portanto, a respeito dos predestinados. Há uma voz do pastor que jamais será confundida pelas ovelhas com a voz dos estranhos, e que os que não são ovelhas jamais conhecerão como a voz de Cristo. Que voz é esta? Aquele que perseverar até o fim será salvo. Esta voz sempre é compreendida por aqueles que pertencem a Cristo, e não é por quem lhe é estranho. Prossegue. Jesus lhes apresentou essa parábola. Eles, porém, não entenderam o sentido do que lhes dizia. Não conheciam, pois, aquele que lhes falava. O Senhor, com efeito, apacenta com as coisas manifestas e exercita com as coisas obscuras. Quando dois ouvem as palavras do Evangelho, um piedoso e outro ímpio, e acontece que ambos não as compreendem, o primeiro diz: é verdadeiro e bom o que foi dito, mas não compreendemos. Este, porque crê, já bate, será digno de que se lhe abra, se persistir em bater. O outro, pelo contrário, afirma: nada foi dito. Este precisa ainda compreender estas palavras. Se não credes, não entendereis. São João Crisóstomo. O Senhor, querendo despertar a atenção dos judeus, explica o que disse antes. Por isso segue. Disse-lhes novamente Jesus: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Santo Agostinho. Eis que abre o que estava fechado. Ele próprio é a porta. Entremos e alegremo-nos por entrar. Segue. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes. São João Crisóstomo. Não diz isso dos profetas, como sustentam os hereges, mas dos agitadores. Por isso, em louvor às ovelhas, acrescenta: mas as ovelhas não os ouviram. Em parte alguma, o Senhor louva aqueles que não obedeceram aos profetas, mas, pelo contrário, condena-os com veemência.
Santo Agostinho. Entende, portanto, neste sentido, os que vieram à parte de mim. Ora, os profetas não vieram à parte dele, pois com ele vieram os que vieram com a palavra de Deus e falaram a verdade. Com efeito, a própria palavra e a própria verdade que haveria de vir enviou os seus arautos, possuindo o coração daqueles que enviava. O que existe desde a eternidade assumiu a carne no tempo. No princípio era o Verbo. Antes do seu advento, pelo qual veio na carne, precederam-no porque criam que ele viria. Os tempos mudaram, a fé não. A mesma fé, com efeito, une os que creram que ele viria e os que creram que ele veio. Quantos, pois, vieram à parte dele foram ladrões e salteadores, isto é, vieram para roubar e matar. Mas as ovelhas não os ouviram, isto é, aqueles dos quais é dito: o Senhor conhece os que são seus. As ovelhas não ouviram aqueles nos quais não estava a voz de Cristo, os que erram, os mentirosos e os sedutores de infelizes. Explica porque é a porta, acrescentando: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo. Alcuíno, como dizendo: as ovelhas não os ouvem, mas ouvem-me a mim, pois eu sou a porta. Quem entrar por mim, não segundo as aparências, mas em verdade, este, se perseverar, será salvo. Teofracto Diócrida. O Senhor traz as ovelhas para o pasto pela porta, por isso segue, entrará e sairá e encontrará pastagem. O que são essas pastagens, senão as delícias futuras e o repouso no qual o Senhor nos introduz? Santo Agostinho. O que quer dizer entrará e sairá? Entrar na igreja pela porta que é Cristo é muito bom, mas sair da igreja não é. Pode-se dizer, portanto, que entramos quando pensamos algo em nosso interior e saímos quando fazemos alguma ação exterior, conforme é dito no Salmo. Sai então o homem para o seu trabalho. Teofracto Diócrida. Ou entrar refere-se ao que vigia o homem interior, enquanto sair se refere ao que mortifica em Cristo o homem exterior, isto é, os nossos membros que estão sobre a terra. Este, com efeito, encontrará pastagem na vida que há de vir. São João Crisóstomo. Ou estas palavras se referem aos apóstolos que entraram e saíram com intrepidez como senhores de todo o mundo, e ninguém os foi capaz de derrubar. Eles encontraram o alimento. Santo Agostinho. Agrada-me mais, porém, compreender que o Senhor nos faz uma advertência quando a seguir acrescenta: o ladrão vem só para roubar, matar e destruir. Alcuíno, como dizendo: com razão as ovelhas não ouvem a voz do ladrão, porque o ladrão não vem senão para roubar, apropriando-se para si do que é de outro, não instruindo os seus seguidores nos preceitos de Cristo, mas persuadindo-os a viverem segundo o seu próprio exemplo. Por isso acrescenta: para matar, afastando da fé com doutrinas falsas, e para destruir, pela condenação eterna. Estes são, pois, os que roubam e matam. Eu vim para que tenham vida, e estejam na abundância. Santo Agostinho. Parece-me que isto deve ser compreendido do seguinte modo: para os que entram, tenham vida eterna, isto é, recebam a vida da fé que obra pela caridade, como em Gálatas, fé que abre a porta do aprisco no qual está a vida, pois o justo viverá da fé, como em Romanos. E para que tenham vida e estejam na abundância, os que saem, isto é, quando morrem os verdadeiros fiéis e encontram uma vida mais abundante no lugar onde nunca voltarão a morrer. Ainda que neste aprisco não faltem pastagens, encontrarão pastagens onde se possam saciar, como as encontrou aquele a quem foi dito: hoje estarás comigo no paraíso. São Gregório. Entrará na fé e sairá para a visão, e então encontrará pastagens na fartura eterna. São João Crisóstomo. Quando diz: o ladrão vem só para roubar, matar e destruir, refere-se aos que criam sedições, e isto se cumpre no sentido literal nos seus seguidores.
todos mortos e perdidos, privados pelo ladrão até mesmo desta vida presente. Eu vim para que elas tenham vida e estejam na abundância, isto é, no reino dos céus. E esta é a terceira diferença pela qual se distinguem os falsos profetas. Teofilacto Diócrida. Em sentido místico, o ladrão é o diabo que, com a tentação, vem roubar por meio dos maus pensamentos, mata pelo consentimento e destrói pelas obras. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Áurea. Muito obrigado por ficarem até aqui, que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã.